A chave para evitar erros ao comprar cortinas. Escolher a sua cortina pode parecer uma tarefa fácil à primeira vista, mas aí você vai na loja de tecido e já se perde em tantas opções, e isso é só o começo. Se você deseja transformar completamente a sua experiência com cortinas, você está no lugar certo. Nesse vídeo, vamos revelar a chave para evitar os erros ao comprar cortinas, trazendo uma série de benefícios incríveis para o seu espaço. Primeiramente, vamos falar sobre economia financeira. Evitar erros na escolha das cortinas significa que você não vai gastar dinheiro suado em produtos inadequados e que precisarão ser substituídos. Isso poupa não só seu bolso, mas também o seu tempo. Além disso, descubra como as cortinas certas podem melhorar significativamente o estilo e a estética do seu espaço. Você pode criar ambientes mais atraentes e convidativos, adequados ao seu gosto pessoal. A iluminação também é fundamental. Vamos mostrar como as cortinas adequadas permitem um controle eficaz de luz natural, transformando seus ambientes em lugares mais aconchegantes e funcionais. E não para por aí! Discutiremos como as cortinas adequadas mantêm sua privacidade sem comprometer o conforto, além de contribuir para o isolamento térmico, tornando o espaço mais eficiente em termos energéticos. Descubra como evitar erros na escolha das cortinas, o que resulta em peças mais fáceis de limpar e manter, além de serem mais duráveis e economiza seu tempo e dinheiro. Mantenha-se sintonizado para aprender como as cortinas adequadas proporcionam conforto visual, criando ambientes agradáveis e acolhedores que se adaptam ao seu dia a dia. Por fim, saiba como a chave para evitar erros ao comprar cortinas torna você um cliente mais satisfeito, garantindo que você obtenha exatamente o que precisa no seu espaço. Não perca essas dicas valiosas e transforme seu ambiente com cortinas perfeitas. Então, para você aprender a chave para cortinas perfeitas, fica até o final desse vídeo. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes da sua casa dos sonhos. Hoje eu vou te contar o segredo para você evitar erros na hora de escolher as cortinas para a sua casa dos sonhos. E como tudo dentro do design de interiores, a cortina ideal também depende da sua intenção. Então, se você quer bloquear a luz do sol, controlar a luminosidade, ter mais privacidade ou apenas decorar seu ambiente, você vai precisar saber qual é a intenção do seu espaço. Então vamos começar pelo básico. Que tamanho a minha cortina tem que ter? O ideal na largura é que a cortina passe pelo menos 20 centímetros das laterais. Assim ela vai passar um pouco e não vai ficar rente ao final da janela. Já na altura, a maioria dos casos é legal que a cortina vá do piso até o teto, podendo ser rente ao piso, um dedinho mais curta ou um dedinho mais comprida. Mas cuidado com essa última opção, gente, é um dedinho, não é uma mão inteira. Essa particularmente é a minha menos preferida, já que a cortina vai ficar varrendo o seu chão ali a toda hora. Adequando dessa forma a altura inferior da cortina, você não vai ter o efeito achatador que uma cortina curta pode causar no seu ambiente. Já na parte de cima, lá no teto, se ela for fixada em um trilho, ela já vem do ponto mais alto do seu ambiente. Agora, se ela estiver fixa em um varão, que pode ser de vários materiais, como madeira, metálico, adornados, até mesmo varões mais simples, busque deixá-lo o mais alto possível para que não achate o seu ambiente. Mas e se eu tiver um móvel que impeça que a minha cortina vá até o chão? Qual é a opção mais adequada? Nesse caso, você pode fazer com que a cortina cabe rente ao topo desse móvel, ou, se preferir, pode deslocar o móvel um pouco mais para frente e fazer a cortina passar por trás dele. Outra alternativa possível, dependendo do seu móvel, é parar a cortina alguns centímetros antes dele. E eu mesma fiz isso lá no meu escritório, porque eu não queria que a minha cortina ficasse batendo na minha coleção de canetinha ou tampando elas. Então eu parei ela um pouquinho mais para cima da minha bancada. Aqui na Pétala Arquitetura, antes de nós batermos o martelo na solução ideal para o seu projeto, nós sempre fazemos uma reunião inicial para escutar e entender bem as necessidades de vocês. Então, para você que esteja formando um espaço com cortina e tenha a ajuda de um profissional, busque sempre explicar suas expectativas de uso do projeto. Agora, e para casos que eu tenho uma janela do lado da outra, como definir o limite da minha cortina? Nesse caso, é crucial avaliar cuidadosamente o espaço disponível para que a sua escolha de cortina seja perfeita. Se você estiver lidando com um espaço limitado, não se preocupe.
Mesmo com a falta de espaço para acomodar a cortina quando ela estiver aberta, você pode optar por deixar o volume total na lateral dela, ocupando apenas uma parte da sua janela. Agora, se você não deseja de forma alguma que a cortina fique entulhada num canto, temos alternativas inteligentes. Considere utilizar persianas que abrem para cima, como as persianas romanas ou uma persiana rolô. Essas oferecem a praticidade e a elegância de uma persiana. E se a sua janela não estiver centralizada na parede, mas sim em um canto, como que você resolve essa questão? A primeira opção é fazer com que a cortina crie uma espécie de moldura em volta da janela, proporcionando um toque de extrema elegância e mostrando que ela intencionalmente acaba ali. A segunda opção é para quem deseja ocultar completamente a parede que vai ficar ao lado dessa janela. Nesse caso, você pode escolher uma cortina que cubra a parede inteira. Assim, você tem a flexibilidade de escolher a melhor opção que se adapta ao seu estilo e às suas necessidades. E agora você pode estar se perguntando, ok, mas e quanto de tecido que eu tenho que comprar para fazer minhas cortinas? Bom, a gente vai começar evitando o erro mais clássico de todos. Você já visitou a casa de alguém e notou que as cortinas estavam esticadas e pareciam ter passado por um procedimento botox mal feito? Ou talvez tenha se deparado com cortinas tão cheias de tecido que pareciam estar todas embolotadas? Aqui reside um erro fundamental: negligenciar a sinuosidade da cortina. As suaves curvas que as cortinas formam, seja elas quando presas em varões ou presas em trilhos, fazem com que a quantidade de tecido seja maior do que o vão da janela, ou seja, o comprimento da sua janela. Então vamos dar um exemplo prático. Digamos que a sua janela tem 2 metros de comprimento. Aí você vai acrescentar 20 centímetros de cada lado, ou seja, 2,40. Portanto, a sua cortina não deve ter 2,40 exatos, porque isso resultaria naquele efeito curto, sem graça e de botox de esquina, né, gente? Em termos mais práticos, pense em aproximadamente o dobro de tecidos para suas cortinas, caso os tecidos sejam mais grossos, como os de algodão, ou o triplo, caso os tecidos sejam um pouco mais fluidos, como o voal. E isso a gente está falando referente à largura da sua cortina. Agora, com relação à altura. Aqui você vai ter que considerar o tipo de barra e o tipo de prega. A barra, ela pode variar tanto em tamanho, desde os menores tipos de barra até os mais altos. E leve em consideração para isso a altura do seu pé direito. Pois se ele for muito baixo e a barra for muito alta, com 30, 40 centímetros, por exemplo, pode achatar visualmente o seu espaço. E a barra também, ela pode ser um elemento decorativo e super chamativo nas suas cortinas, porque ela cria uma linha divisória. E como dica extra, você pode pensar em usar um material diferente na barra para obter um contraste interessante na sua cortina. E antes de abordarmos as questões da prega, eu tenho um aviso importante. Esses exemplos são apenas diretrizes para evitar erros comuns. O ideal é que quando você for comprar os tecidos, converse com a vendedora ou com a cortineira, para que elas te ajudem a escolher o tecido, a quantidade e o tipo certo de tecido também. Dito isso, vamos explorar agora os tipos de prega das suas cortinas. Quando falamos de prega, estamos nos referindo às dobras que a sua cortina vai ter. Cada um desses estilos de prega proporciona um visual e um caimento diferente para a sua cortina, consequentemente, para o seu ambiente. E o que eu quero dizer com caimento é a maneira como a cortina começa e como ela chega até o chão. E aqui nós temos diversos tipos de prega, como a prega fêmea, macho, prega americana, argolas, ilhós e o passante de tecido. Você consegue perceber como cada uma delas cria um efeito de caimento único para sua cortina. E é fascinante como a escolha certa do tipo de acabamento pode transformar completamente o seu espaço. Agora vamos falar sobre cores e texturas. Pense, a cortina vai ocupar grande parte de pelo menos uma das paredes do seu cômodo. Então você pode pensar em deixá-la mais neutra ou destacá-la. Com cores mais próximas ao restante do seu ambiente, você vai conseguir torná-la mais neutra. Então, uma dica: escolha a cortina como um dos últimos elementos. Assim, você já sabe como o restante do seu ambiente vai ser. Agora, se você usar cores super fortes ou super escuras na sua cortina e num ambiente claro, elas vão se destacar. E falando em se destacar, podemos usar texturas e estampas na sua cortina, que estão super em alta.
Particularmente, eu acho super lindas aquelas texturas que lembram um pouco de renda, um bordado. E se for do seu gosto, você também pode optar por estampas geométricas ou florais. O que fica super legal é você usar junto com a cortina um chale, que geralmente são colocados nas laterais da cortina principal, criando assim um destaque, trazendo um elemento de personalidade, mas de uma forma mais pontual e mais fácil de se trocar também. Lembrando que se você quiser uma cortina mais atemporal, que você possa ter ela durante vários anos, essas cortinas estampadas podem não ser uma boa opção, já que a nossa tendência é acabar enjoando e algumas delas serem um pouco mais datadas. E para finalizar, vamos falar de tecidos. Aqui nós podemos separar eles em duas categorias, os tecidos naturais e os sintéticos. Os tecidos sintéticos geralmente são mais baratos e em alguns casos melhores que os naturais, porque eles não amassam com tanta facilidade e por isso deixam a cortina sem aquele aspecto amarrotado. Já os tecidos naturais geralmente são mais caros e alguns podem encolher na primeira lavagem e às vezes encolher de forma desigual. E agora, para ilustrar, vamos falar dos principais tecidos e as suas aplicações. A primeira aplicação e mais clássica é para um ambiente super escurinho para você poder dormir. Afinal, não vai poder faltar um bom blackout. E falando de blackout, pode acabar aparecendo aquelas cortinas de plástico que a gente tinha na nossa época de escola, para poder ligar o projetor e ficar a sala super escurinha. Mas hoje existem blackouts que não são esses plásticos. Inclusive, alguns já vêm com um acabamento que lembram outro material, como o linho blackout. E esse tecido na trama vai barrar a luz do sol. E quando eu digo na trama, é ali na região do tecido mesmo. Porque se você tiver um vão em volta, ele vai passar a luz por essas laterais. Uma alternativa para ter controle de luminosidade de manhãzinha, quando você ainda tá ali acordando, seria a utilização de uma segunda camada em linho que vai deixar o seu ambiente super sofisticado em combinação com esse blackout. E agora, um outro tecido que a gente geralmente usa para fazer forro e que deixa esse efeito sinuoso bem legal na cortina é o Oxford. Esse tecido, ele vai te ajudar a bloquear a visão externa, mas sem bloquear 100% a passagem de luz. Então, ele na sala, combinando com o voal, com o ninho, acaba sendo uma boa pedida. E outra coisa bem legal desse tecido Oxford é que às vezes alguns apartamentos, eles têm ali na norma do condomínio que todas as cortinas sejam iguais para a fachada. Então às vezes você pode colocar um forro em Oxford e na parte de dentro do seu apartamento você coloca a combinação de tecidos que você quiser. E você pode estar se perguntando que outros benefícios a cortina pode me trazer. Bem, além da cortina deixar o ambiente mais bonito e sofisticado, também tem benefícios térmicos justamente porque o tecido retém calor. Então em regiões frias como Curitiba, que é onde a gente tá, a cortina é uma boa pedida. Mas cuidado, não vamos esquecer que tecidos escuros ao sol absorvem calor, podendo esquentar o seu ambiente. Então no verão pode não ser uma boa escolha. Então pense bem na escolha das cores da sua cortina. E também temos o conforto acústico. Você já entrou num quarto e ele fez eco? Então, conforme vamos colocando móveis, tecidos, esse eco vai diminuindo. E a cortina também ajuda nesse caso, porque as ondas vão passar por ela, vão ser absorvidas e não vão reverberar. E a minha cozinha e o meu banheiro, como ficam as cortinas? Aí, nesse caso, na cozinha, se você estiver falando daquela janela que fica em frente à pia, vamos indicar para você que você utilize uma persiana para facilitar seu dia a dia, a limpeza e a manutenção. E no banheiro também, porque você já pensou naquela cortininha toda franzidinha dentro do seu banheiro? Inclusive, o que vocês acham da gente fazer um vídeo falando só de persianas? Deixa escrito aqui embaixo pra gente saber se é interesse de vocês. Antes de finalizarmos esse vídeo, para os donos de gato, eu queria deixar um lembrete. Pode ser que seu gato goste de escalar suas cortinas, de puxar alguns fiozinhos. Os meus, pelo menos, gostaram bastante das minhas cortinas. E não adianta brigar com o bichinho, né, gente? O jeito mesmo é ver com o arquiteto como escolher a opção que fique elegante e ao mesmo tempo tenha a praticidade para o pet. Se esse vídeo fez sentido para você ou se você conhece alguém que está com dúvida de como escolher a cortina, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvida de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a assistir o vídeo 5 segredos para tornar seu quarto mais aconchegante e dormir melhor.